apenas agregue a tudo que foi anunciado aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esdras. Nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Esdras, capítulo 3, versículos de 1 a 7, tratando sobre a importância do sacrifício. Esdras 3, de 1 a 7. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu falas aos nossos corações. E Tua palavra, Senhor, seja qualquer que seja a forma com que ela seja dita, ela nunca volta vazia. Te pedimos isso, Senhor, que Tua palavra ela chegue aos nossos corações, que ela faça efeito em nossas vidas, que nós entendamos, nós compreendamos e nós frutifiquemos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Como citei, falando sobre sacrifício, ainda falando também sobre a Páscoa, relembrando a Páscoa, expirando ainda este clima de Páscoa e celebração, e também nos lembrando até do que foi pregado domingo à noite passado, a respeito de Isaac e Abraão, do sacrifício que foi oferecido. Deus exigiu Isaac, depois Isaac não foi oferecido, o próprio Deus diz que não deveria ser Isaac oferecido, porém houve um sacrifício. Deus diz que Isaac não deveria ser sacrificado, porém faz com que surja entre os arbustos preso um cordeiro, e esse cordeiro foi morto no lugar de Isaac, mostrando que existe a necessidade do sacrifício. Existe a exigência do sacrifício. E aqui nesse texto também. Como surgiu isso? De onde veio os sacrifícios? Por que os sacrifícios? Bem, os sacrifícios surgem onde todas as coisas começam. No Éden. Lá em Gênesis 3, quando o homem peca, o ser humano peca, então eles percebem que estão nus, quando caem e pecam, diante daquela maldição de morte, eles percebem que estão nus, cosem folhas de figueira para si, a fim de tapar a sua nudez. Deus então vê que essa roupa é inadequada para o ser humano, e ele faz roupas de pele para o ser humano, com que vestem Adão e Eva. Ou seja, houve a morte de um animal. Tudo isso para mostrar que as ações do homem para tentar cobrir as suas vergonhas, a sua fraqueza, a sua nudez, que
que lá foi a nudez, mas que representa a vergonha e a fraqueza do ser humano, não pode ser resolvido pelas próprias mãos humanas. Não existe nada que o homem possa fazer com que possa resolver a sua situação de queda. Ele está afastado de Deus, ele está inapto. Só o próprio Deus pode fazer alguma coisa a respeito do homem. E o próprio Deus, ele faz com que um animal morra e veste com as peles desse animal ao ser humano. Mais à frente a gente vê que existe o sacrifício feito, não mais Deus o faz, mas Abel o faz. Enquanto Caim oferecia do frutos da terra, que era o seu trabalho, Abel vai oferecer das primícias do seu rebanho. E aí a gente consegue ver também que Deus se agrada do que Abel fez, porque foi também próximo do que ele mesmo fez, uma imitação do que ele já tinha feito com Adão e Eva. E isso nos mostra ainda mais, nos mostra que o sacrifício é diferente da morte, não é simplesmente uma morte. O sacrifício é a morte em favor de alguém. Porque existe uma substituição no sacrifício. A morte que deveria ser para aquela pessoa que morreu, que pecou, o animal irá morrer no seu lugar. Então existe uma morte substitutiva. E é diferente da morte, até nesse próprio relato de Abel, a gente pode ver, porque já aconteceu, registrado na Bíblia, 2 mortes. O Senhor matou um animal para cobrir Adão e Eva. Abel mata um animal para sacrificar. Mas de nenhum dessas mortes foi desagradável a Deus. Mas quando Caim matou Abel, é dito que o sangue de Abel, a terra clamava por justiça por conta do sangue de Abel que foi derramado em terra. Então existe diferença da morte para o sacrifício. Com isso nós vemos que o sacrifício, ele foi instituído por Deus, ele foi agradável a Deus, ele é um ato de culto, isso lá nas leis de Moisés, Levítico 1 e todos os outros vão fazer a mesma coisa, os patriarcas praticavam e depois vai ser instituído na lei de Moisés como um ato de culto, que significa várias coisas: consagração, arrependimento, oferta, louvor, porque quando você reconhece que precisa haver uma morte no seu lugar, você reconhece que você é pecador, você não é nada e você merece morrer. Mas você coloca um animal em substituição à sua vida e Deus aceita. Então faz parte do louvor a Deus o sacrifício. Isso, claro, estamos falando tudo do Velho Testamento, certo? E qual era a necessidade de haver um sacrifício? Então, com isso tudo, a gente percebe que é de extrema necessidade mesmo que o sacrifício seja feito. E o texto que a gente leu, embora seja totalmente diferente de Páscoa, a gente não pensa em Esdras no livro de Esdras, quando a gente está falando de Páscoa, mas ele trata muito sobre sacrifício. Eu vou ler novamente, e os irmãos atentem para quantas vezes a palavra holocausto, altar, oferta, e tudo isso é dita no texto. Veja, em chegando ao 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar. O altar era onde se fazia os sacrifícios. E edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os sacrifícios das festas de lua nova e todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Essas ofertas também eram sacrifício. Desde o primeiro dia desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram
pois o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que eles tinham dado Ciro, rei da Pérsia. O que acontece aqui no livro de Esdras é que o povo estava voltando do cativeiro. O cativeiro que foi o cativeiro babilônico. O povo de Israel, o povo de Jerusalém. Jerusalém foi destruída, os grandes da terra foram levados para a Babilônia. A Pérsia domina sobre a Babilônia e o rei Ciro permite que eles voltem. Quando eles voltam, o que eles encontram é uma cidade totalmente destruída. Não há Jerusalém, a cidade. Não há templo, o templo estava destruído. Não havia altar. Mas esse povo, quando volta e volta com a permissão do rei, eles voltam com a missão de reconstruir a cidade, reconstruir o templo, refazer a nação de Israel. Mas não havia lugar para eles para eles adorarem. E qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles sacrificam. Eles fazem holocaustos. Eles fazem um altar. E lá eles celebram de manhã e de tarde. Eles fazem isso durante vários dias. Por quê? Porque eles percebem que existe uma importância máxima no sacrifício. Jerusalém está destruída, não há cidade, não há muros, não há templo, não há altar. Nem há paz. Perceba que é dito no versículo 3 que, ainda que eles respirassem ao redor, inimigos de outros povos que viriam contra eles, eles não se preocupam com a sua segurança primeiro. Vamos reconstruir os muros? Não. Vamos sacrificar. Porque eles entendem que o sacrifício, ele é o início da adoração. Ele é a consagração. Precisa acontecer isso para que Deus se agrade, para que tudo que eles venham a fazer, eles possam fazer em nome de Deus. Eles primeiro precisam dizer ao Senhor que eu não merecia estar aqui, eu merecia morrer, eu sou impuro, não merecia a graça de ter voltado para a cidade que tu escolheste para pôr teu nome. Não mereço fazer parte do teu povo. E como eles fazem isso? Sacrificando, adorando, porque faz parte da adoração. Antes mesmo de construir muros, cidades e templos, eles vão sacrificar. Antes mesmo de construir um altar bonito, antes mesmo de ter o templo para adorar e se reunir e fazer todas as outras cerimônias que eles tinham, eles fazem o altar e eles sacrificam. Porque se existe a necessidade de se ter um templo, se o povo se reúne, como aqui foi, para ser um só, se a igreja se une para trabalhar, precisa haver sacrifício. Precisa acontecer um sacrifício para que exista igreja. E foi por isso que Cristo morreu. Porque é necessário um sacrifício. O sangue de animais nunca foi suficiente. E a prova disso é que mesmo aqueles mais devotos que sacrificavam num dia, no outro dia tinham que sacrificar novamente. E constantemente eles tinham que continuar sacrificando, porque o sangue de animais nunca foi suficiente. Se fosse eficiente, bastava sacrificar uma vez. Mas como recorrentemente eles precisavam sacrificar, então isso mostra que não era suficiente o sangue de animais. Apenas um sangue puro e poderoso poderia ser capaz de pagar o preço, de suportar o peso do preço que é ser um sacrifício, de estar nesse lugar. E existe a necessidade, tal qual Hebreus 9:22 nos diz, que sem derramamento de sangue não há remissão. Precisava haver um sangue derramado e precisava ser um sangue puro e poderoso. Cristo enfrenta a cruz e carrega o peso do nosso pecado para nos habilitar a viver novamente com Deus. Essa é a necessidade do sacrifício. É a restauração da vida. É a volta ao Éden. É a volta à comunhão plena com Deus. Porque foi rompido no Éden. E nada poderia mais reagrupar, unir-nos novamente a Deus. Apenas o sangue de Cristo.
É isso que o sangue de Cristo nos faz. E o sangue derramado por ele é o que faz transformar os nossos cânticos em aroma suave ao Senhor. É o que garante com que nossas orações cheguem até Deus. É que nos garante que nós tenhamos esse acesso a Deus. É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos sela com o Espírito de Deus. É o sangue de Cristo que nos faz ser edificados quando nós lemos a palavra do Senhor. Através do sangue de Cristo é que nós somos alimentados e fortalecidos em nossa fé. Tudo isso porque ele se fez sacrifício por nós. E não só isso, mas também porque ele está vivo, porque ele ressuscitou. E a sua ressurreição demonstra o seu poder sobre a morte e que ele não foi derrotado por ela. Demonstra que ele venceu a morte, que ele está vivo eternamente e concede vida eterna a todos que nele creem. Porque a morte não tem mais poder sobre ele. E todos que se chegam a ele, então, têm vida plena nele. Essa é a importância do sacrifício. Essa é a necessidade que tem de Cristo vir, morrer e ressuscitar. Porque sem ele, não existiria nós, não existiria igreja, não existiria adoração, não existiria nada que nós poderíamos fazer para que pudéssemos nos achegar a ele. Apenas o sangue de Cristo. Por isso, o sangue de Cristo é o sangue da nova aliança, que não precisa mais ser o tempo todo matar um bicho no nosso lugar. Cristo, sendo o próprio Deus encarnado, ele assume o nosso lugar e leva o nosso pecado consigo, e assim nós temos vida com ele. Por isso, tudo isso teve que acontecer. Muitas vezes a gente, pelo costume, a gente esquece dessas coisas. Por que precisou de tudo isso? Porque existia uma necessidade, existia uma lei. Sem derramamento de sangue não há remissão. E todos que pecaram devem morrer, porque o salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, nós temos que morrer. Morte física e morte eterna também. Por isso Cristo vem e toma o nosso lugar, para que, em vez da morte eterna, nós temos agora vida eterna. E a morte depois não tem mais poder sobre nós. De forma que nós ressuscitaremos com ele, assim como ele já ressuscitou, vivenciando o que ele já vivenciou por nós, a morte e a ressurreição. Com isso, nós só temos uma forma de responder a esse sacrifício de Cristo. É imitando ele, oferecendo nossa vida a ele, matando nós mesmos diariamente os nossos desejos carnais e dando lugar ao Espírito que habita em nós, cedendo espaço para que cada vez mais você diminua e Cristo cresça em você. E você possa transparecer Cristo através de suas ações, de tudo que você faz. E a luz dele brilhe onde quer que você esteja. É assim que nós nos tornaremos um sacrifício vivo, não morto, vivo. Um sacrifício vivo. Veja como essa frase parece destoante, porque sacrifício você entende morte. Mas com Cristo, ele nos chama para ser um sacrifício vivo, onde nós matamos a nossa carne para que a vida, porque ele é a vida, transpareça através de nossas obras. Testemunhando e glorificando a Deus em tudo que nós fazemos, em todo o nosso proceder. E com isso vemos que o sacrifício serve também para nós hoje. O sacrifício de Cristo nos trouxe e morte de animais não precisam mais. Mas o nosso sacrifício diário é necessário. Não um sacrifício de barganha, mas um sacrifício de deixar com que Cristo brilhe a sua luz através de nós, diminuindo para que ele cresça. O sacrifício de Cristo e a sua ressurreição nos transforma para uma vida nova com Deus. E é assim que você pode experimentar as maravilhas que Deus tem reservado para você. Como diz Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos faça viver dessa maneira, glorificando a Ele em tudo que Ele nos fez.